Oi, pessoal. Essa quinzena a gente vai ver o conteúdo fração. O início, tá, pessoal? Porque depois a gente vai ver as operações com frações. Não é uma matéria que vocês nunca viram, porque vocês já viram no quarto e no quinto ano, tenho certeza disso. Claro que a gente vai deixar um pouquinho mais difícil, né? Na próxima quinzena, mas agora é o que vocês já conhecem, ó. Então, vamos lá. Fração, parte de um todo, como quociente, leitura de frações, próprias, impróprias, forma mista, equivalente, simplificação e comparação. O que quer dizer fração? A fração, gente, nada mais é que a representação das partes iguais de um todo. Ou seja, nós pegamos algo inteiro, dividimos em partes iguais, e a gente pode pegar apenas uma parte e falar que faz parte daquele todo, da quantidade de partes que a gente dividiu. Então, se eu peguei alguma coisa e dividi em 5 partes iguais, e eu pego duas, eu tenho 2 partes de 5, ok? De um todo. Origem surgiu no Egito, na necessidade que o ser humano teve de representar as partes de um inteiro, era por causa da demarcação das terras. Nós usamos para representar números que indicam uma ou várias partes de um todo, que foi dividido em partes iguais. Bom, vocês com certeza já viram a mãe de vocês, ou até vocês ajudando a fazer uma receita, onde é colocado meia xícara, um quarto, ou quando a gente divide uma pizza, a gente fala que comeu uma fatia de 8, uma fatia de 12, uma fatia de 6, ou 2, né? Bolo. Claro que a gente sempre tem que dividir em partes iguais. A fração, ela pode ter diferentes significados, nós vamos estudar dois. Quando ela está associada, tá? Quando ela indica uma divisão, que é como quociente, ou a partir da ideia de um inteiro, tá? A parte de um inteiro é quando a gente tem algo, aqui, ó, tá vendo? Algo, um círculo, né? Dividido em 4 partes, e eu tomei 3 partes de vermelho, então eu tenho 3 partes de 4. Divisão, gente, é quando a gente pega o número de cima e divide pelo de baixo, tá? Então, a fração, ela também representa uma divisão. Parte de um todo, que é a primeira coisa que a gente vai estudar. Imagine que vocês compraram uma pizza, ela veio dividida em 8 partes iguais e eu peguei uma fatia de 8. O número 8 é a quantidade de partes que eu dividi, é o número de baixo, o denominador. E o número 1 é o numerador, é a quantidade de partes que eu peguei pra mim. Então, eu peguei 1/8, né? Numerador é aquele que numera e o denominador é aquele que dá nome, que denomina. Porque a gente sabe que o número de cima, quando a gente lê, a gente fala normal, 1, 2, 3, 4. Agora, o de baixo, não. Ele é que indica a forma que a gente vai ler essa fração. Mesma coisa, pessoal, aqui a gente tem um retângulo dividido em 4 partes. Então, a parte que tá pintada de azul, a gente pode falar que é 1/4 da figura, ou que tá de branco é 3/4. Mais exemplos, ó. Aqui nós temos dividido em 8 partes, onde 5 estão pintadas de vermelho, então nós temos 5/8. Aqui nós temos um retângulo dividido em 18 partes, onde 3 estão pintadas de vermelho, então nós temos 3/18. Aqui é um exercício para vocês fazerem o mesmo que estava ali no exemplo que eu falei agora. Então, vocês vão vir aqui na letra A e vão colocar quantas partes estão pintadas do total. Então, tem que contar o total e botar em cima a quantidade pintada e embaixo o total de partes, em todas elas. Bem simples, né? Número 2, vocês vão contar quantos docinhos tem ao todo, quantos são brigadeiros, quantos são beijinhos e depois responder essas questões aqui, tá bom? A leitura de frações, vocês também já estudaram, vocês sabem que até o 9 aqui a gente tem nomes especiais, ó. Então, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Depois que passa do 9, aí nós temos os denominadores que são bases 10, né? Décimo, centésimo, milésimo, centésimo, milésimo, ok? Depois nós temos, quando parte do 10, chamamos de avos. Então, nós temos aqui 7, 11 avos, 5, 23 avos e assim por diante. Não esqueçam que o de cima é sempre o normal que a gente já lê. Aqui vocês vão escrever como se lêem as frações, como eu acabei de falar, né, pessoal? O que são frações próprias e impróprias? E tem a aparente também. Própria, gente, poxa, se as frações próprias, elas representam a parte de um todo, significa que a própria é que o número de cima é menor que o de baixo, é o normal, né? Que o de cima seja menor.
Agora, quando o de cima é maior, como aqui, por exemplo, ó, tá vendo? O de cima é maior, aí a gente chama essa fração de imprópria. E quando nós temos o número de cima múltiplo do de baixo, ó, tá vendo que dá pra gente dividir exatamente? Significa que essa fração é aparente. Mas nós vamos usar mais essas duas aqui, própria e imprópria. Então, quando o de cima é menor, própria. Quando o de cima é maior, imprópria. Números na forma mista. Bom, números na forma mista são as frações impróprias. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, que eu tenho 9 quartos, como tá aqui, ó, estão vendo? Significa que eu tenho um inteiro aqui, né? Eu passei do valor do 4. Então, se eu fizer a divisão, olha só, eu tenho uma figura dividida em 4 partes, outra figura dividida em 4 e outra figura dividida em 4. Aqui eu tenho 4 pintadas, mais 4 dá 8, mais 1 vai dar 9 quartos, certo? Mas eu também posso falar que isso daqui eu tenho 2 inteiros, 2 figuras pintadas por inteiro e mais uma parte de 4. Isso é um número misto, é quando nós temos uma parte inteira e uma parte em fração, fracionária, ok? Então, eu tenho 2 inteiros e 1 quarto. Mas como é que eu faço para transformar um número na forma mista para uma fração imprópria? E como é que eu faço para fazer o oposto também, tá? Já vou explicar. E as frações equivalentes? Ó, pessoal, continuando, olha só. Para passar a forma mista aqui para uma fração, nós temos um truquezinho, ó. Nós vamos multiplicar aqui 5 vezes o 4, tá? Vou botar passo a passo. E nós vamos somar com o numerador lá de cima, ó, mais 1. O número de baixo, gente, tanto aqui quanto aqui depois na transformação, ele vai sempre escorregar aqui e vai continuar sendo o mesmo. Se aqui é 5, continua sendo 5. Agora, nós vamos multiplicar. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21 quintos. Ok? Mesma coisa aqui, a gente pode fazer direto, ó. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. E o número de baixo permanece. Bem simples. Mais um exemplo. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. E o 5 permanece, ok? Ah, mas se eu quiser fazer o oposto, também dá? Como que a gente faz para transformar uma fração num número misto, num número que tem um inteiro e tem uma fração? Nós vamos dividir o de cima pelo de baixo. Então, nós vamos vir aqui no cantinho, 7, divide por 4. Dá 1 inteiro, 4 vezes 1, 4. E sobra 3. Esse 3 não dá mais um inteiro. Então, significa que aqui, ó, esse número, ele representa um inteiro. Então, é ele que vai vir aqui na frente, ó. 1 inteiro. O número que sobrou aqui embaixo, o resto, é o nosso numerador, o número de cima da fração. Então, é o 3. E esse daqui sempre permanece sendo o mesmo, ok? 21 quintos. 21, que é o que a gente fez lá em cima, né? Por 5, ó. 5 vezes 4 vai dar 20. Sobra 1. Então, vamos lá. 4 é o meu inteiro. Então, é o 4. 1 é o numerador, vai em cima. E o 5 permanece. Ok? Ó, pessoal, agora aqui vocês vão fazer o que eu acabei de explicar, tá vendo? Multiplica, soma, e vocês vão transformar esses números mistos em frações impróprias e o de baixo também, ok? Frações equivalentes. Pessoal, quando a gente fala em equivalência, a gente tá falando em igualdade. Mas aqui no caso, a gente está falando em números, em frações, tá? Com números diferentes, porém que representam a mesma quantidade, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um retângulo
aqui é igual, igual, igual. O que diferencia em todos eles é a quantidade de partes que eles foram divididas. O primeiro foi dividido em 2, o segundo em 4, o terceiro em 6 e o último em 8. Em todos eles, a gente foi lá, ó, e pintou a metade deles, tá vendo? Só que como o primeiro foi dividido em apenas 2 partes, significa que eu tenho uma de 2. Como o segundo foi dividido em 4, eu tenho 2 de 4, mas continua sendo a mesma coisa, né? Aqui foi dividido em 6, então, eu tomei 3 para mim, foi pintado um 3, ó, 3 de 6. Continua sendo a mesma quantidade, tá? A professora fez um exemplo aqui de uma pizza, estão vendo? Ó, aqui eu tenho uma pizza que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu comi essas 2 fatias, então eu comi 2 de 8. Mas se eu pegar a mesma pizza e estar dividida, dividir ela aqui, ó, apenas em 4, e comer uma de 4, se vocês notarem, essa quantidade aqui é a mesma dessa. Eu comi a mesma quantidade, estão vendo? Ó, mesma quantidade, porém, em tamanhos diferentes. Então, significa que a fração 1/4 é igual, equivalente a 2/8, ok? Mas tem um jeito mais fácil de descobrir se elas são ou não equivalentes? Tem. Olha só, como é que a gente faz? Nós pegamos o numerador de uma e multiplicamos pelo denominador da outra. Então, eu vou fazer 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. Agora, eu vou multiplicar o outro, o denominador pelo numerador. 5 vezes 6 também é 30. Então, significa que essas 2 frações, elas são equivalentes, ok? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos ver se as 2 são ou não equivalentes, ó. Vou multiplicar 2 vezes 18, que vai dar 36. E 6 vezes 6 também dá 36. Então, significa que as 2 são equivalentes, ok? Simplificação. Vocês também já viram no ano passado, mas vamos relembrar. Simplificar significa reduzir, deixar mais simples. A gente vai reduzir até ela se tornar uma fração irredutível, ou seja, que não dá mais para reduzir. Como que a gente faz isso? Nós vamos dividir o número de cima e o de baixo por um mesmo número ao mesmo tempo. Então, aqui, se os dois são pares, significa que a gente pode dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. 80 divide por 2, 40. 100 divide por 2, 50. De novo, ó, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. 40 divide por 2, 20. 50 divide por 2, 25. Não dá para dividir mais por 2, porque o 5 é ímpar. Dá para dividir por 3? Também não. Lembra que a gente soma aqui, ó? Não dá. Dá para dividir por 4? Não, mas dá para dividir por 5, que vai dar 4 em cima e 5 embaixo. Não tem mais nenhum número que a gente possa dividir os dois ao mesmo tempo. Então, significa que nós simplificamos ao máximo essa fração até ela se tornar irredutível, ok? Mais uma aqui embaixo, 25 e 30. Não dá para dividir por 2, porque o 5 é ímpar. Não dá por 3, mas dá por 5. Vai ficar 5 em cima e 6 embaixo. Acabou. Bem simples, ó. Ok? Então, é isso. E como é que a gente faz para comparar, ver qual fração é maior que a outra? Primeiro, quando o número de baixo são iguais, ó, significa que eu tenho algo que foi dividido em 5 aqui e aqui também 5. Então, as partes de cima também são iguais, então é fácil. Qual é o maior, 2 ou 4? Obviamente que é o 4, então, essa fração é maior do que essa, ok? Agora, como é que eu vou comparar um inteiro que foi dividido em 4 partes com algo que foi dividido em 5? Não dá, por quê? Porque as partes são diferentes, ó. Tá vendo?
Um foi dividido em 4. O outro foi dividido em 5. Eu não posso comparar 3 partes de 4 com 2 partes de 5, ó. É diferente, não dá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esses dois números de baixo sejam iguais. Então, ao invés de simplificar, a gente vai aumentar essa fração. Eu vou multiplicar aqui, ó, essa fração pelo 5, pelo de baixo. 3 vezes 5, que vai dar 15. 4 vezes 5, que vai dar 20. Por que eu faço isso? Porque ao multiplicar esse número por esse e esse por esse, eu tenho o mesmo número, obviamente. Então, aqui, já que aqui eu multipliquei por 5, essa eu multiplico por 4. 2 vezes 4, que vai dar 8. 5 vezes 4, que também vai dar 20. Agora, é moleza? Se eu tenho 15 partes de 20 e 8 de 20, significa que esse número é maior que esse. Então, 15 partes de 20 é maior que 8 de 20. Façam os exercícios, pessoal, lá do slide, com calma, com atenção, tá? Se precisarem de ajuda para o exercício, é só chamar, ok? E depois vocês façam a atividade avaliativa. Abraço, pessoal!